Olá a todos, sejam bem-vindos à nossa aula número 5. Vamos continuar com as funções reais de variável real e eu passo de imediato para o nosso primeiro exercício. Pretendemos simplificar ou calcular o valor desta expressão. Tangente de arco tangente de 1/3 mais arco cosseno de menos 1/2. Portanto, temos aqui a tangente da soma de dois arcos ou da soma de dois ângulos. A fórmula trigonométrica que temos que ter em conta é esta que está aqui, que nos dá a tangente de alfa mais beta em função da tangente de alfa e da tangente de beta. Tangente de alfa mais beta é igual, traço fração, tangente de alfa mais tangente de beta sobre 1 menos tangente de alfa vezes tangente de beta. Esta fórmula pode ser deduzida a partir das fórmulas do seno de alfa mais beta e do cosseno de alfa mais beta. Ok? Bom, vamos designar o arco tangente de 1/3 por alfa e o arco cosseno de menos 1/2 por beta. Tá bom? Reparem, arco cosseno de menos 1/2, isto é, o beta, aqui é igual. A função arco cosseno tem domínio menos 1, 1 e contradomínio 0 a π. Tá? No círculo trigonométrico, o menos 1/2 está aqui, portanto, o cosseno vê-se no eixo horizontal, temos aqui o menos 1/2. O arco, ou o ângulo onde o cosseno é menos 1/2, está aqui assinalado de cor verde. E esse ângulo é precisamente 2π sobre 3. Tá? Bom, portanto, mais uma vez, o beta é 2π terços. Nós queremos a tangente de alfa mais 2π sobre 3, que é igual a tangente de alfa mais a tangente de 2π sobre 3 sobre 1 menos tangente de alfa vezes a tangente de 2π sobre 3. Bem, mas se eu disse que o arco tangente de 1/3 é alfa, isso significa que a tangente de alfa é 1/3. Tá? E a tangente de 2π sobre 3 é o seno de 2π sobre 3 sobre o cosseno de 2π sobre 3. Bem, o cosseno de 2π sobre 3 é menos 1/2, não é? Já dissemos. Quanto ao seno de 2π sobre 3, o seno vê-se aqui no eixo vertical e parece mais ou menos evidente que é raiz de 3 sobre 2. Pronto, isto significa que a tangente de 2π sobre 3 é, então, raiz de 3 sobre 2 sobre menos 1/2, ou seja, menos raiz de 3. Tá? Portanto, o que nós temos é 1/3 menos raiz de 3 sobre 1 menos 1/3 vezes raiz de 3, igual a 1 menos 3 raiz de 3 sobre 3 sobre 3 menos raiz de 3 sobre 3. Este 3 cancela com este e ficamos com 1 menos 3 raiz de 3 sobre 3 menos raiz de 3. Podíamos deixar ficar assim, mas podemos simplificar talvez mais um pouco.
este número real que está aqui é o resultado desta expressão aqui em cima. Tá? Bem, vamos então passar ao próximo exercício, que não tem muito a ver com o anterior. Considere as funções definidas pelas seguintes expressões analíticas. É esta função f e esta função g que temos aqui. Supondo que o contradomínio coincide com o conjunto de chegada, portanto, que é R, indique as funções que têm inversa e, no caso de a ter, temos que a encontrar, não é? Pronto, então, a função f tem domínio R, excepto o intervalo aberto menos 1 a 0. Isto é, o domínio da função é o intervalo que vai de menos infinito a menos 1, reunião com o intervalo de 0 a mais infinito. Reparem, eu aqui não estou a retirar nem o menos 1 nem o 0. Logo, os intervalos aqui são fechados. Tá? O menos 1 e o 0 estão no domínio da função. f de x é igual a x ao quadrado se x menor ou igual do que menos 1 e é igual a 1 menos x se x maior ou igual do que 0. Estas expressões são muito simples, portanto, o que há a fazer é desenhar o gráfico da função. Tá? Portanto, temos x quadrado para x menor ou igual do que menos 1. Portanto, teríamos aqui uma parábola, y igual a x ao quadrado, mas só desenho para x menor ou igual do que menos 1. Bom, agora, f de x igual a 1 menos x é uma reta, não é? Mas como o x é maior ou igual do que 0, só temos aqui parte da reta. Tá? Reparem, a imagem do 0, f de 0, é 1 menos 0, que é 1. f de 1 é 1 menos 1, que é 0. Pronto, é suficiente para traçar esta semirreta. F de menos 1 é menos 1 ao quadrado, que está ali, que é 1. Portanto, reparem, esta função não é injetiva. Acabei de o dizer. F de menos 1 é igual a 1. f de 0 é também igual a 1. Portanto, há dois pontos com a mesma imagem, a função não é injetiva, logo não tem inversa. Está o caso arrumado. Vamos agora à segunda função, g. Reparem que isto é muito parecido com o caso anterior. A única diferença é que aqui tínhamos um intervalo aberto e agora aqui está fechado. Significa que o domínio de G é R, excepto o intervalo fechado em menos 1 e aberto no 0, não é? Portanto, agora estou a retirar o menos 1. Há bocado não. Portanto, o domínio de G é o intervalo que vai de menos infinito a menos 1, sem o menos 1, reunião com o intervalo fechado de 0 a mais infinito. Tá? A função é definida pelas mesmas expressões. O gráfico da função g é o mesmo que o gráfico da função f, excepto que temos aqui um ponto a faltar. Seria o ponto menos 1, 1. Porque, reparem, agora o x é estritamente menor que menos 1. Estão a ver? Reparem, qualquer reta horizontal interseta o gráfico uma única vez. Se tivermos uma reta y igual a constante, com essa constante maior que 1, interseta aqui a parábola. Se tivermos y igual a 1, não interseta a parábola, mas interseta aqui o ponto 0, 1. E se tivermos y igual a constante, com a constante menor que 1, vai intersetar apenas a semirreta verde. Portanto, isto significa que a função é injetiva. E claro que o contradomínio é R. Tá?
A função tem, portanto, inversa. O domínio da inversa, ou seja, de g menos 1, é o contradomínio da função g, que é r, e o contradomínio da inversa é o domínio da função g, que é a reunião destes dois intervalos. Bom, como é que a função inversa é definida? Eu pego nesta expressão y igual a x ao quadrado e resolvo em ordem a x. Portanto, o x é igual a mais ou menos a raiz de y. Mas notem que o x é menor que menos 1, portanto é negativo. Logo, será x igual a menos a raiz de y. Agora, pego em y igual a 1 menos x e resolvo também em ordem a x. Isso dá x igual a 1 menos y. Claro que, como o y é menor ou igual do que 1, então o x vai ser maior ou igual do que 0. Pronto, então acabamos de afirmar que g menos 1 de y é igual a menos raiz de y se o y for maior que 1. E é igual a 1 menos y se o y for menor ou igual do que 1. Ok? Bom, o gráfico da função inversa é este que está aqui e obtém-se a partir deste, do gráfico da função g, através de uma reflexão na reta y igual a x, que é a bissetriz dos quadrantes ímpares. Tá? Refletindo este gráfico nesta reta, obtemos o gráfico da inversa. Ok? Bom, vamos continuar. Temos mais um exercício que diz respeito a funções inversas. Caracterize a função inversa de cada uma das seguintes funções. Bom, temos aqui uma e depois temos outra na página seguinte. f de x igual a π sobre 3 menos arco seno de x mais 2. Bom, caracterizar a inversa significa dar o domínio, o contradomínio e a sua expressão. Tá bom? O domínio desta função é o conjunto dos pontos x pertencentes a R, tais que, aqui o argumento do arco seno tem que estar compreendido entre menos 1 e 1. Já vimos isso. Isto é igual ao conjunto dos pontos x pertencentes a R, tais que x está compreendido entre menos 3 e menos 1. Portanto, temos o intervalo fechado que vai de menos 3 a menos 1. Bom, quanto ao contradomínio, x mais 2 toma todos os valores entre menos 1 e 1. Agora, aplicando arco seno, temos o que está aqui, arco seno de menos 1, menor ou igual que arco seno de x mais 2, menor ou igual que arco seno de 1. Então, ao passar daqui para a linha de baixo, as desigualdades mantêm-se porque a função arco seno é crescente. Se estivéssemos a aplicar o arco cosseno, teríamos que inverter o sentido das desigualdades. Bom, arco seno de menos 1 é menos π sobre 2 e o ângulo onde o seno é 1 é π sobre 2. Bom, para chegar à função f, agora tenho aqui o menos, que eu vou meter aqui, e só obriga-me a trocar o sentido das desigualdades. Portanto, ficamos com π sobre 2, maior ou igual que menos arco seno de x mais 2, maior ou igual que menos π sobre 2. Bom, e agora tenho que somar π sobre 3. π sobre 3 mais π sobre 2, maior ou igual que π sobre 3 menos arco seno de x mais 2, maior ou igual que π sobre 3 menos π sobre 2. Bom, 2 e 3, 5, 5π sobre 6. Maior ou igual, isto aqui é o nosso f de x, maior ou igual do que 2 menos 3 é menos π sobre 6. Portanto, f de x
a função f toma todos os valores entre menos π sobre 6 e 5π sobre 6, que é então esse o seu contradomínio. Tá? Bom, é mais do que evidente que esta função injetiva não é muito simples. Para encontrarmos a expressão da inversa, eu faço f de x igual a α. Poderia fazer f de x igual a y, é indiferente, mas eu prefiro usar as letras gregas, alfa, beta, gama, teta, para denotar ângulos, tá bom? E f de x é de facto um ângulo, é a diferença de dois ângulos. Bom, então, π sobre 3 menos arco seno de x mais 2 igual a α. Agora vamos passar o π sobre 3 para ali. Menos arco seno de x mais 2 é α menos π sobre 3. Trocando agora os sinais, temos que o arco seno de x mais 2 é π sobre 3 menos α. Aplicando agora seno a ambos os membros, temos que x mais 2 é o seno de π sobre 3 menos α. E, portanto, o x é menos 2 mais seno de π sobre 3 menos α. Neste momento já temos a coisa resolvida em ordem a x, significa que já estamos perante a expressão da função inversa. Ou seja, f menos 1 tem domínio o intervalo menos π sobre 6 a 5π sobre 6 e contradomínio o intervalo menos 3 a menos 1. Que a α faz corresponder a este x que está aqui, que é precisamente menos 2 mais seno de π sobre 3 menos α. Está a função inversa caracterizada. Claro que f após f menos 1 de α é igual a α, para todo o α neste intervalo, e f menos 1 após f de x é igual a x para todo o x neste intervalo. Bem, temos aqui mais uma nova função. O que nós pretendemos é caracterizar a função inversa. Portanto, aqui temos g de x igual a 2 mais 1/3 elevado a x mais 1. Estamos perante uma exponencial de base menor do que 1, que é 1/3. Portanto, eu aqui, para recordar, tenho o gráfico da função exponencial de base a, y igual a a elevado a x, mas aqui o a é maior do que 1. Tá? Reparem, a elevado a 0 é 1, a elevado a 1 é a. Bem, e aqui temos uma exponencial de base a menor que 1. Por exemplo, se o a for 2, aqui, e aqui o a for o meio, então este gráfico obtém-se deste, refletindo no eixo vertical. Isso é simples de ver, tá? Atendendo às propriedades das potências. Bom, vamos então ao nosso exercício. O domínio é R, que é o domínio da exponencial. O contradomínio é o intervalo aberto de 2 a mais infinito. Reparem que 1/3 elevado a x ou elevado a x mais 1, o contradomínio é R+. Se somarmos 2, temos o contradomínio da nossa função g. Para obtermos a inversa, faço g de x igual a y e agora vou resolver em ordem a x, tá? Portanto, 2 mais 1/3 elevado a x mais 1 igual a y, significa que 1/3 elevado a x mais 1 é y menos 2, ou seja, x mais 1, esta expoente, é, por definição, o logaritmo na base 1/3 de y menos 2. E, portanto, o x vai ser o logaritmo na base 1/3 de y menos 2 menos 1.
Portanto, esta é a expressão da função inversa da função g. Tá? Pronto, está tudo. Eu ainda me dei ao trabalho de desenhar os gráficos das funções. Reparem, aqui temos o gráfico da função g. Portanto, o domínio, como podem ver, é R. O contradomínio é de 2 para cima. Claro que a função é decrescente, porque a base é menor que 1. Bom, aqui tenho algumas imagens. Por exemplo, g de 0 é 2 mais 1/3 elevado a 1, que é 2 mais 1/3. G de menos 1 é 2 mais 1/3 elevado a 0, ou seja, 2 mais 1 dá 3. Tá bom? Portanto, este gráfico que temos aqui obtém-se deste gráfico com A igual a 1/3, mas agora, como em vez de x tenho x mais 1, significa que o gráfico anda para a esquerda uma unidade. E depois, como estou a somar 2, sobe 2 unidades. Tá? Bem, o gráfico da função inversa está aqui. Portanto, como disse há pouco, este gráfico obtém-se a partir deste, fazendo a reflexão na reta y igual a x. Ok? Bom, está tudo. Aqui temos a caracterização de g, menos 1. Eu pus aqui ainda uma observação. Reparem, logaritmo na base 1/3 de y menos 2 é menos 1, é igual. Portanto, eu aqui, o que é que eu fiz? Coloquei a base positiva. Como é que eu fiz? Elevei 1/3 a menos 1 e y menos 2 também a menos 1. Tá? Bom, e agora isto é igual, passando este menos 1 a multiplicar, isto é igual a menos logaritmo na base 3 de y menos 2 e fora menos 1. Bom, penso que não tenho mais nada para esta aula. Ficamos então assim e marcamos encontro na aula seguinte, que será a número 6. Fiquem bem e então até o próximo vídeo. Tchau!